Olá, tudo bem com vocês? No último dia 21 de junho, comemorou-se uma data importante para a literatura brasileira. Foi o aniversário de nascimento do escritor Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu aos 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, cidade na qual ele vai morrer no dia 29 de setembro de 1908. E para comemorar, para rememorar, para lembrar essa data tão importante que transcorreu alguns dias atrás, do aniversário, de Machado de Assis, eu gostaria de fazer menção a dois jovens que conheceram Machado de Assis na sua adolescência, na adolescência desses dois jovens, cujas idades eram muito próximas, foram contemporâneos, viveram praticamente no mesmo período de tempo. Ambos cariocas, ambos residindo na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou me referindo aos jovens Manuel Bandeira, o poeta tão festejado, tão importante, Manuel Bandeira, e ao intelectual comunista Astrogildo Pereira. Há dois fatos que estão relacionados a cada um desses nomes citados, dois fatos que os liga mais ou menos na mesma idade ao nome de Machado de Assis. Ambos estavam mais ou menos com 15 anos quando a vida, naquele momento da sua adolescência, ligou os seus nomes ao nome de Machado de Assis. Manuel Bandeira nasceu em Pernambuco em 1886 e vai morrer no Rio de Janeiro em 1968. Astrogildo Pereira nasceu no Rio de Janeiro em 1890, portanto 4 anos mais jovem do que o Bandeira, mas morreu em 1865, 3 anos antes do Bandeira, Então, como eu disse, a idade, são jovens, tinham mais ou menos a mesma idade, viveram mais ou menos no mesmo período de tempo, do final do século XIX até meados do século XX. E ambos vão, em dado momento, protagonizarem episódios ligados ao Machado. O primeiro deles que eu vou aqui mencionar é um episódio relacionado ao Manuel Bandeira. E esse episódio está relatado nesse livro, Rua do Cosme Velho 18, que é o endereço no qual residiu Machado de Assis por mais de 30 anos com a sua esposa, Carolina Xavier de Novaes. E esse livro foi publicado pela Academia Brasileira de Letras. Aqui na capa nós temos uma pequena, não vai dar para ver provavelmente, mas uma pequena foto aqui do sobrado no qual o Machado viveu com a Carolina. E aqui uma mesa de jantar, que pertenceu à casa desse casal no Rio de Janeiro. Relato do restauro do mobiliário de Machado de Assis. Então foi um livro que, por ocasião dos 90 anos da morte de Machado de Assis, Machado de Assis, como eu disse, morreu em 1908, em 1998 a Academia Brasileira de Letras fazia a inauguração de um espaço que ia abrigar objetos que pertenceram ao casal Machado de Assis. Móveis, quadros, uma série de utensílios que pertenceram à casa do Machado, teriam então, a partir de 1998, um lugar ali na Academia Brasileira de Letras, propriamente destinado a abrigar esse acervo machadiano. Eu tive a felicidade de, em 1998, ir fazer uma audiência no Rio de Janeiro, e como o meu voo ia sair um pouco tarde, no final do dia, eu tinha praticamente quase o dia inteiro livre, eu resolvi fazer uma visita à ABL, uma visita à Academia Brasileira de Letras. E foi exatamente por um mero acaso, um mero golpe de sorte, dessas coisas inexplicáveis,
que eu chego exatamente para visitar a ABL num dia festivo, né? Estavam reunidos um grande número de acadêmicos. Eu me lembro assim do Celso Furtado, lá do José Joé Montelo e vários outros acadêmicos que estavam ali reunidos. Houve discursos, inclusive a atriz Cássia Kiss, naquela ocasião, declamou um poema do Machado de Assis, né? Então houve um coquetel depois, tudo para exatamente marcar aquele momento em que se inaugurava esse espaço que, como eu disse, passou a abrigar esse acervo, né, de utensílios, de móveis que pertenceram ao casal Machado de Assis. Nesse livro há um texto do Josué Montelo, como eu disse, foi um acadêmico importante e foi autor de vários livros sobre Machado de Assis importantes, né? Como O Presidente Machado de Assis, Os Inimigos de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Machado de Assis, além de artigos esparsos sobre Machado de Assis. Esse escritor, esse poeta maranhense, né, que era um apaixonado por Machado de Assis e também pela Academia Brasileira de Letras, ele escreveu nesse livro o Outro Machado de Assis. E aqui ele faz menção a um fato que, como eu disse, envolveu Manuel Bandeira. Qual é esse fato? O Manuel Bandeira era sobrinho do José Herculano Souza Bandeira, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, em função do tio, o Manuel Bandeira já tinha mais ou menos ali um conhecimento, já era familiar a Machado de Assis. Além disso, havia uma outra, vamos dizer, situação que os aproximava. Ambos moravam no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E o Manuel Bandeira vai contar exatamente que ele, aos 15 anos, vai se encontrar no bonde com Machado de Assis, que senta-se ao seu lado. Olha vocês, imaginem vocês isso, né? Você está no bonde, senta do seu lado Machado de Assis, que já te conhecia em função do tio, né? E que puxa a conversa e vocês ali trocam aquela conversa. O Manuel Bandeira, muitos anos depois, já adulto, né, vai receber um prêmio na Academia Brasileira de Letras e, por ocasião desse prêmio, ele vai proferir um discurso no qual ele vai rememorar esse fato. Olha só que beleza que um trecho que o Josué Montelo, com o qual o Josué Montelo nos brinda aqui. Então aqui abre aspas para o Manuel Bandeira, nesse discurso que ele faz num prêmio que ele recebeu na Academia Brasileira de Letras. Diz Bandeira: conservo entre as minhas melhores lembranças certa viagem de bonde que fiz do Largo do Machado até minha casa em Laranjeiras. Tinha eu os meus 15 anos. Aconteceu sentar-me no carro ao lado de Machado de Assis, que vinha lendo a notícia. Reconheceu-me, apertou-me a mão, dobrou a folha e, para minha delícia, entrou a conversar. Contou-me um passeio de lancha que fizera na Bahia, com um grupo de poetas, entre os quais estava Bilac. Eugênio Marques de Holanda, amigo de Souza Bandeira, recitara uma estrofe do segundo canto dos Lusíadas. Quis o mestre repetir os versos, não se lembrava. Eu, que sabia o meu Camões de cor, balbuciei timidamente. Com um delgado sendal as partes cobre. O mestre interrompeu-me. A anterior. Mas a memória traiu-me e eu me recordo bem que entrei em casa mortificado dessa traição. Olha que coisa belíssima, né? Ele, em função daquela emoção de estar ali diante de Machado de Assis, que ele já, àquela altura, sabia da importância, né? E ele vai confessar que aos 15 anos já sabia o seu Camões de cor, mas naquele momento a memória traiu-lhe, né? E ele não conseguiu, em função da emoção gerada pela proximidade daquele grande vulto da literatura brasileira, ele ficou ali numa situação de constrangimento, de acuado, né? E não conseguiu se lembrar adequadamente dos versos. Mas é muito interessante essa recordação, né? Aos 15 anos.
Outro fato interessante se deu alguns anos depois, já por ocasião da morte do Machado de Assis. E também está aqui nesse livro, né? Que é uma coisa, que é um fato que depois ganhou notoriedade. Todos os estudiosos interessados pela obra do Machado de Assis conhecem muito bem esse fato. Como eu disse no início, o Machado de Assis morreu aos 29 de setembro de 1908. Naquela ocasião, ali, nas vésperas da sua morte, ele morreu na madrugada desse dia. Estavam ali na casa, assistindo-lhe naqueles últimos momentos, alguns amigos muito próximos, dentre os quais eu vou citar o José Veríssimo, crítico, né, José Veríssimo, grande crítico da época, e o grande nome da literatura brasileira, né, um nome até hoje muito respeitado e festejado, foi o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha também era um dos que estavam ali naquele momento tão consternado, um momento tão difícil, né, para todos eles, que era aquele momento no qual eles se despediam daquele amigo tão querido que eles tinham ali, né, com o qual eles conviviam já há muitos anos. E o Euclides da Cunha, no dia posterior à morte do Machado de Assis, no dia 30 então, de setembro de 1908, vai publicar no Jornal do Comércio uma situação que vivenciou ali naquele dia. Foi a situação na qual ele vai descrever, chamada A Última Visita. Batem à porta, um jovem, ele vai atender, um jovem fala que quer falar com o Machado de Assis. Vejam só, última visita, vou ler aqui então, 2 páginas e meia, não é tão longo, né? Mas espero que vocês tenham aí, não os canse muito, né? Então, olha que texto do Euclides da Cunha, publicado no Diário do Comércio, do dia 30 de setembro de 1908. Na noite em que faleceu Machado de Assis, quem penetrasse na vivenda do poeta em Laranjeiras não acreditaria que estivesse próximo o desenlace de sua eternidade. Na sala de jantar, para onde dizia o quarto do querido mestre, um grupo de senhoras, ontem meninas, que ele carregara nos braços carinhosos, hoje nobilíssimas mães de família, comentavam-lhe os lances encantadores da vida e reliam-lhe antigos versos avarentamente guardados em álbuns caprichosos. As vozes eram discretas, as mágoas apenas rebrilhavam nos olhos marejados de lágrimas e a placidez era completa no recinto, onde a saudade glorificava uma existência antes da morte. No salão de visitas, viam-se alguns discípulos dedicados, também aparentemente tranquilos na iminência de uma catástrofe. Era o contágio da própria serenidade, incomparável e emocionalmente, que se ia pouco a pouco extinguindo o extraordinário escritor. Realmente, na fase aguda de sua moléstia, Machado de Assis, se por acaso traía com um gemido ou uma contração mais vivo o sofrimento, apressava-se a pedir desculpas aos que o assistiam na ânsia e no apuro gentilíssimo de quem corrige um descuido ou involuntário deslize. Timbrava em sua primeira e última dissimulação, a dissimulação da própria agonia, para não nos magoar com reflexos da sua dor. A sua infinita delicadeza de pensar, de sentir e de agir, que no trato vulgar dos homens se exteriorizava numa timidez embaraçada e um recato retraimento, transfigurava-se na fortaleza tranquila e soberana. E gentilmente, bem durante toda a vida, ele se tornava gentilmente heróico na morte. Mas aquela placidez augusta despertava na sala principal, onde se reuniam Coelho Neto, Graça Aranha, Mário de Alencar, José Veríssimo, Raimundo Correia, Rodrigo Otávio, comentários divergentes. De um modo geral, não se compreendia que uma vida que tanto viveu as outras vidas, assimilando-as através de análises sutilíssimas para nolas transfigurar e ampliar, aformoseando em sínteses radiosas,
que uma vida de tal porte desaparecesse no meio de tamanha indiferença, no círculo limitadíssimo de corações amigos? Um escritor da estatura de Machado de Assis só deverá extinguir-se dentro de uma grande e nobiliadora comoção nacional. Era pelo menos desanimador tanto descaso. A cidade inteira sem a vibração de um abalo, derivando imperturbavelmente na normalidade de uma existência complexa, quando faltavam poucos momentos para que se cerrassem 40 anos de literatura gloriosa. Neste momento, precisamente ao enunciar-se esse juízo desalentado, ouviram-se tímidas pancadas na porta principal da entrada. Abriram-na. Apareceu um desconhecido. Um adolescente, 16 ou 18 anos no máximo. Perguntaram-lhe o nome. Declarara ser desnecessário dizê-lo. Ninguém ali o conhecia. Não conhecia, por sua vez, ninguém. Não conhecia o próprio dono da casa, a não ser pela literatura dos livros que o encantavam. Por isso, ao ler nos jornais da tarde que o escritor se achava em estado gravíssimo, tiveram o pensamento de visitá-lo. Relutara contra essa ideia, não tendo quem o apresentasse, mas não lograra vencê-la. Que o desculpasse, portanto. Se não lhe era dado ver o enfermo, desse-lhe ao menos notícias certas de seu estado. E o anônimo juvenil, vindo da noite, foi conduzido ao quarto do doente. Chegou, não disse uma palavra, ajoelhou-se, tomou a mão do mestre, beijou-a num gesto de carinho filial. Aconchegou-a depois por momentos ao peito. Levantou-se e, sem dizer palavras, saiu. À porta, José Veríssimo perguntou-lhe o nome. Disse-lhe, mas ele deve ficar anônimo. Qualquer que seja o destino dessa criança, ela nunca mais subirá tanto na vida. Naquele momento, o seu coração bateu sozinho pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis, aquele menino foi o maior homem de sua terra. Ele saiu e houve na sala, um pouco invadida de desalento, uma transfiguração. Nos fastígios de certos estados morais, concretizam-se às vezes as maiores idealizações. Pelos nossos olhos, a impressão visual da posteridade. Pelos nossos olhos passou a impressão visual da posteridade. Belo texto, né? Então aqui ficam essas duas lembranças, né, do Manuel Bandeira e do Astrogildo Pereira, que mais ou menos com a mesma idade vão travar esse contato com o grande Machado de Assis. Espero que tenham gostado, apesar aqui dos indeclináveis e indesculpáveis tropeços, né? Eu espero que vocês possam aí refletir a respeito desse tão importante escritor que, como disse aqui o Euclides da Cunha, transpôs-se para a posteridade, né? Um abraço a todos e até a próxima.